Você está tudo bem, Graça? Boa Graças noite, a Deus, professor. tudo bem. Aproveitaram bem o recesso aí, pessoal? Dá uma descansadinha, legal. Sim, Boa noite, viajei, deu pra Léo. Que descansar. ótimo. Isso aí que é bom. Eu parei aqui, mas continuei em outros lugares, então pra mim não fez muita diferença não. Continuei lá firme e Boa forte noite, Ana. trabalhando. Tá certo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Ana. Gorete. Boa noite, Carmita. Boa noite. Então acho que nós podemos começar, né, pessoal? 8 e 5. Deixa eu já começar a compartilhar aqui com vocês o slidezinho da aula de hoje. Hoje, como é que tá meu áudio, pessoal? Tá tranquilo? Porque vocês estavam reclamando Ah, do tá. chiado. Pra mim tá Tá ótimo. ótimo. Vocês Também falam... estou ouvindo melhorou. perfeitamente. Ok, é porque vocês falam que geralmente também quando eu compartilho a tela, meu áudio fica ruim. Então... Tá bom, pra mim tá ótimo. Tá, então que ótimo. Então vamos lá. Nós terminamos o semestre, então, pessoal, falando um pouquinho sobre vírus, né? E sobre vacinas, né? Como elas são produzidas, a importância das vacinas. Só que a gente não conseguiu terminar o conteúdo, correto? Então ficou faltando da gente conversar um pouquinho, né? No restante daquela aula, tanto sobre as famílias, né? Dos coronavírus, da família dos coronavírus, né? Como também dos tipos de vacina e tudo mais. Mas antes, né, de falarmos especificamente sobre os tipos de vacina, nós temos que conversar algumas coisas a respeito. Primeiro, como é no exemplo aqui mostrado, né, no slide, as vacinas aqui virais, nós sabemos que nós não nos vacinamos somente contra os vírus, né? Nós também nos vacinamos contra bactérias. Nós temos aí inúmeras vacinas, né, que nós, ao longo da vida, né, nós acabamos tomando, né. Nós temos, por exemplo, vacina da gripe, a vacina contra a varicela, né, o catapora, que são vírus também. Nós temos a tríplice viral, né, que é a vacina que nós tomamos, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Nós temos vacina como a poliomielite, que são tudo aí vacinas virais. E nós temos também as vacinas, né, bacterianas, né? Aí nós podemos dar como exemplo a vacina contra a tuberculose, a contra o tétano, contra vários tipos de meningite. Então nós temos tanto vacinas contra vírus quanto vacinas contra bactérias, ok? E uma coisa que muita gente não sabe é que o calendário anual de vacinação não é exclusivo somente das crianças. Adultos, idosos, gestantes também apresentam um calendário anual de vacinação. Então é bastante importante nós nos atentarmos a isso, né? E sempre procurar saber quais vacinas nós ainda não tomamos, quais precisam ser renovadas, porque existe muito isso, né? Existem vacinas que a gente toma somente uma vez na vida e resolve, né? Nós estamos protegidos para sempre contra determinadas doenças. Mas existem vacinas que nós temos sempre que estar renovando, né? Então aqui nesse slide, ele pode estar parecendo um pouquinho confuso, mas eu vou explicar resumidamente os principais tipos de vacina existentes. Nós temos então um exemplo de vacina, as vacinas dos vírus atenuados. E o que seriam então essas vacinas? Então os vírus, né, eles são cultivados em laboratórios e eles vão ser modificados de formas que eles fiquem enfraquecidos. Então eles são enfraquecidos, mas eles são reconhecidos pelo nosso organismo da mesma forma. Mas só que eles não têm mais a capacidade de desenvolver a doença. Então nosso corpo reconhece aquele organismo estranho, ele começa então a produzir anticorpos contra aquele organismo, só que ele não consegue desenvolver a doença, porque ele está enfraquecido. Então uma vez que o nosso corpo produz anticorpos, né, e produz então uma certa resposta de memória, né, futura, caso esse vírus venha a nos infectar, nós conseguimos combatê-lo de uma maneira mais eficiente, ok? Então nós temos então um tipo de vacina que é com os vírus atenuados. Outro tipo de vacina, já é um pouco diferente, são com os vírus inativados, ou vírus mortos, vamos dizer bem entre aspas assim. Então, os vírus são expostos a agentes físicos e químicos, como por exemplo, um calor extremamente alto e tudo mais. Então, eles acabam ficando inativados. Esses vírus, então, eles não conseguem se replicar no organismo e nem desenvolver a doença.
mas ele é reconhecido pelo nosso organismo, que também produz anticorpos. Vocês conseguem entender a diferença? No atenuado, o vírus está enfraquecido. Só que ele continua, entre aspas, novamente, vivo no nosso organismo. Então ele consegue se replicar e tudo mais. Porém, ele não consegue gerar a doença. Agora, com o vírus inativado, ele não consegue nem se replicar. Mas ele é reconhecido pelo nosso organismo, que combate, então, aquele agente estranho, né? E nós temos também outros tipos de vacina, como, por exemplo, a vacina de RNA. E o que é isso? Então, são pequenos fragmentos, né, do código genético do vírus, né, que são injetados nas células, de forma que elas enganam o nosso sistema de defesa como se fosse uma ameaça, gerando também uma resposta imune. A vacina contra a Covid-19 da Pfizer, ela é esse exemplo aí. É uma vacina de RNA mensageiro. Então, ela utiliza o quê? Pequenos fragmentos do código genético do novo coronavírus para poder, então, gerar uma resposta imune no nosso organismo. Um outro tipo de vacina é o do vetor viral, a vacina de vetor viral. E o que é essa vacina? Então, a proteína de um vírus é inserida em um outro vírus diferente. Esse vírus, né, ele sofre modificações em laboratório, por exemplo, para não se multiplicar, né, quando entrar no organismo, né, por exemplo, nosso. E isso também faz com que o nosso corpo consiga desenvolver uma resposta imune contra as proteínas daquele organismo, daquele vírus que nós queremos combater. Então nós acabamos adquirindo uma resposta de memória contra aquele vírus quando nós fomos infectados. Essa daí ficou tudo tranquilo também? Então nós utilizamos um outro vírus para combater a doença, por exemplo, da Covid-19. Nós temos como exemplo, né, a AstraZeneca, que é esse tipo de vacina, é uma vacina de vetor viral. Ela utiliza um adenovírus de chimpanzé para poder gerar uma resposta no nosso organismo. Então o quê? Então a proteína, né, do vírus da Covid-19 então, é inserida nesse adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus então ele é modificado no laboratório e ao ser inoculado no nosso corpo a vacina, nós geramos uma resposta imune contra aquela proteína específica do vírus da Covid-19. Então, quando nós formos infectados pelo vírus, nós vamos conseguir gerar uma resposta imune diretamente contra o vírus da Covid-19, contra aquela proteína específica. Então, aquele vírus, por exemplo, não vai conseguir se ligar às nossas células, não vai conseguir invadir nossas células e se replicar. Até aí tudo tranquilo, pessoal? E além das vacinas, eu trabalhei, né, os tipos principais, nós temos também o soro, que é bem diferente, mas também nós ouvimos falar. Vocês saberiam qual que é a diferença entre soro e vacina, por exemplo? Alguém aí arriscaria? Não tenho nem ideia, Léo. Eu não tenho nem ideia, Léo. Tem nem ideia? Então vamos lá. Porque o soro que a gente conhece. O soro é tipo aquele que faz do veneno de cobra, de aranha, essas Exatamente. Uhum. Seria isso? Exatamente. Então, o soro, pense assim, a vacina nós utilizamos para uma imunização ativa. Ou seja, para o nosso corpo produzir anticorpos contra um determinado patógeno, contra um micro-organismo, seja bactéria ou vírus. Agora, o soro é uma resposta muito rápida. Nós não temos tempo de produzir anticorpos contra um determinado patógeno, que pode ser, por exemplo, um veneno de cobra. Se nós formos picados por uma cobra venenosa, não dá tempo do nosso corpo produzir anticorpos contra aquele veneno, correto? Para combater as toxinas e tudo mais. Uhum. Então, o que eles utilizam? Utilizam o soro para combater, que é um método de imunização passiva. E como é que funcionam os soros, então? Os anticorpos, eles são previamente produzidos no corpo de um outro animal, geralmente um animal de grande porte, como se fosse um cavalo. Uhum. Então, o que é feito, então? Doses controladas, por exemplo, da toxina do veneno de uma cobra, são injetadas no cavalo, para que ele, então, produza anticorpos que combatam aquelas toxinas. Com isso, então, depois, os cientistas o que fazem? Retiram, então, o sangue do cavalo, que contém os anticorpos contra aquela determinada toxina,
faz uma série de processos assim e retiram do plasma, do sangue daquele animal, os anticorpos. E o que eles fazem depois? Então eles separam esses anticorpos e se, por exemplo, uma pessoa for picada por aquela cobra, daquela espécie, eles têm então aqueles anticorpos específicos que foram retirados do cavalo para serem inoculados e combater. Tá. Ô, Léo, Oi. e no caso, por exemplo, a hora que eles aplicam o veneno da cobra no cavalo, não prejudica o cavalo, não? Então, são doses bem controladas. Isso daí não é, por exemplo, como se fosse uma picada da cobra mesmo. São doses bem controladas, sim. assim, monitoradas. São doses extremamente pequenas. Ah, tá. E mesmo assim, ele ainda produz ainda esses anticorpos ainda. Sim, Mesmo a dose de veneno sendo pequena. sim, você imagina, por exemplo, o nosso corpo, independente do ferimento que nós temos, você vê que, por exemplo, você está mexendo lá na cozinha. Se você tiver um corte minimamente, assim, um corte bem pequeno com a faca, não existe uma grande chance de, daqui a algumas horas, até no dia posterior, assim, está tudo vermelho em volta, você sentir aquela região mais dolorida, por mais que seja um corte bem pequeno. Então, é independente do tamanho dos ferimentos, das toxinas, o nosso corpo sempre está lá para combater qualquer agente estranho, qualquer ferimento, qualquer coisa que não esteja de acordo com o nosso organismo. Tá, entendi. Então, independente de se for muito, se for pouco, entendeu? Aquilo de alguma forma vai ser combatido pelo nosso organismo. Certo. Só que uma coisa que nós temos que levar em consideração, pessoal, é que, por exemplo, nós não podemos ficar injetando soro a todo momento no nosso organismo. Porque senão nossos próprios anticorpos começam a entender que aquele soro lá é um agente estranho que está querendo invadir o nosso organismo, querendo infectar nossas células e tudo mais. Então nossos próprios anticorpos começam a combater aquele soro. Então isso daí é uma coisa, por isso que os soros também não podem ser aplicados a todo momento, são em casos específicos. Ô, Léo, Oi, só fazer uma pergunta para você. faça. Igual o soro, vai ser para todo tipo de mordida de picada de cobra ou só especificamente para aquela outra cobra? Então, são específicos. Cada soro, então, é específico para determinada toxina, determinada espécie, assim. Assim como as vacinas, né, muitas vezes assim, nós podemos ter algumas semelhanças, né? Ah, tá. Por isso que temos poucos locais, assim, por exemplo, até mesmo aqui em BH, que tem essa especialidade. Por exemplo, aqui só no João 23, em caso de picados, né, por escorpião, cobra, que nós temos, né, como recorrer, né, aqui em BH, que é um local, assim, especializado, que ele contém vários soros, né, contra diferentes toxinas. É verdade. Porque se fosse uma coisa generalizada, eles teriam vários locais com esses soros, assim, disponíveis. Mas como são específicos, é um pouco mais difícil, né? É verdade. Ô, Léo, Oi. e se não conseguir identificar a cobra que picou? Então, isso é um problema. Por isso que é muito importante, por exemplo, quando você chega no determinado hospital, posto, com uma picada, eles pedem ou para você, se você conseguiu, né, antes, capturar aquele animal e trazer, e caso você não tenha conseguido, que você descrevam as características, né? Então aí eles vão levar em consideração as características do animal e também como que vai ser desenvolvido, né, toda aquela reação no organismo, né, como que aquela picada vai acabar gerando, né, de efeitos no nosso organismo, se vai ser uma necrose, se vai ser uma coisa mais branda, se vai ser uma coisa mais severa. Então isso daí vai depender bastante. Então, por exemplo, sempre quando sofrerem uma picada de escorpião, por exemplo, e conseguirem capturar o animal, me levem ao posto ou ao hospital, assim, para que seja mais fácil essa identificação. Se não for possível, procure descrever da melhor maneira possível, para justamente facilitar o tratamento. Ok. Então, como que nós podemos ver, com vacinas nós prevenimos doenças. Agora com soro nós curamos doenças. Então aí também está uma grande diferença entre os dois. Que o soro é utilizado para curar e a vacina para prevenir. Ah, eu esqueci de falar de um tipo de vacina com vocês também, pessoal, que ela é bastante comum.
que tem vacinas que são simplesmente pedaços do vírus sem intermédio de vetor nenhum, ou seja, sem utilizar outros vírus como vetor. Então eles simplesmente retiram pequenos pedaços dos vírus e produzem vacinas a partir disso para gerar uma resposta do nosso organismo. Então são vacinas que utilizam pequenos fragmentos dos vírus. Ok? Então é um tipo que existente. Uhum. Agora eu vou trabalhar com vocês aqui tudo isso que eu falei, mas utilizando como base as vacinas contra a Covid-19. Porque nós vimos que surgiram uma série de vacinas, né, durante esse período, né, de combate. Aí alguns têm uma eficácia de 94%, a outra tem de 65%, outras são 2 doses, outras é apenas uma dose. E por que tem essa diferença? É porque cada vacina foi feita de uma maneira diferente, né, pessoal? Então, utilizadas diferentes técnicas, diferentes tecnologias para desenvolver essas vacinas. Nós temos, por exemplo, a Coronavac, que utiliza, então, que emprega a técnica, né, do vírus inativado. Ele é cultivado e multiplicado em uma cultura de células e depois inativado por meio do calor ou produto químico. Então essa é a tecnologia utilizada para desenvolver a Coronavac. Nós temos, por exemplo, a AstraZeneca, que, como eu disse, utiliza um vírus vivo, né? No caso, né, um adenovírus de chimpanzé, que não tem a capacidade de se replicar no organismo humano ou prejudicar a saúde. Então, né, modificado de forma que passa a carregar as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus. Ou seja, então esse adenovírus, ele é modificado de forma que ele não se reproduza no nosso organismo e que ele, ao mesmo tempo, carregue proteínas, né? Instruções, né, para a produção de proteínas do coronavírus. O que gerará, então, uma resposta no nosso organismo. Isso até é uma das coisas que explica, né, o porquê a AstraZeneca é uma vacina que tem gerado certas reações, né, a quem a toma, né? É por causa que o quê? Pelo fato de utilizarmos, né, um vetor, um vírus vivo, bem entre aspas assim, isso condiciona, né, que o nosso corpo a ter um estímulo muito maior faz com que o nosso sistema imunológico tenha um estímulo muito maior de resposta, que acaba condicionando até mesmo reações de inflamação no nosso organismo. Então isso acaba gerando alguns outros sintomas, como por exemplo febre, aí como consequência também os calafrios e tudo mais. Então, por utilizar um vírus vivo, um vetor diferente daquele do coronavírus, isso condiciona então o nosso sistema imunológico então a ter um maior estímulo, uma maior resposta no combate. Então, com a Janssen, né, é uma dose única e baseada em vetores de adenovírus, da mesma forma, né, que mostrada, né, no exemplo acima. Então, envolve o código genético do próprio vírus da SARS-CoV-2. Para produzir a vacina, um pedaço de uma proteína presente em estruturas responsáveis pela ligação do vírus às células do corpo humano é colocado dentro do adenovírus. Então, o que acontece? Para que o vírus consiga infectar uma célula do nosso corpo, ele possui alguns receptores em seu envelope assim, que se ligam à célula que ele quer infectar. E assim então ele consegue inocular o material genético dentro do vírus, dentro da célula. Então, no caso, como que é feita essa vacina então? Eles pegam um pedaço da proteína, né, que é responsável, né, pela ligação dos vírus às células do corpo humano e é colocado dentro do adenovírus. Então, quando o vírus da Covid-19 infectar o nosso organismo, por possuir aquela proteína, ela será reconhecida como um patógeno pelo nosso organismo, que vai passar então a combater o vírus. Então ele não vai conseguir se ligar às células do nosso corpo para poder se replicar. Nós temos a vacina então da Pfizer, né, que não utiliza o cultivo de vírus em laboratório. Os imunizantes são criados a partir da replicação de sequências de RNA. Então o que é feito? O material genético do vírus então é replicado, né, várias sequências daquele RNA. Então, e essa cópia, por sucessivas, né, modificações de laboratório e tudo mais, não é nocivo
como o do vírus, mas é o suficiente para desencadear reações, né, das células do nosso sistema imunológico, que cria uma forte defesa. Eles utilizam então uma cópia do RNA desse vírus, porém é uma cópia que não é nociva, como o vírus em si. Então isso faz com que o nosso corpo consiga desencadear uma resposta de combate, né, uma forte defesa contra aquele vírus, quando nós formos infectados. E nós temos, por exemplo, a vacina da Sputnik, que a diferença, né, para a de Oxford, é que a Sputnik usa adenovírus diferentes na primeira e na segunda doses, o que, segundo especialistas, reforça a resposta imunológica. Então, enquanto a de Oxford nós utilizamos um único tipo de adenovírus, tanto na primeira como na segunda dose, na Sputnik nós utilizamos adenovírus diferentes, como forma então de reforçar a resposta imunológica do nosso organismo. Até aí tudo tranquilo, pessoal? Hein, Leonardo? E a Coronavac? Porque a Coronavac diz que não é boa, não, né? Então, na verdade não é que ela é boa, né? É porque está saindo, né, ultimamente aí, é que a Coronavac, ela não gera uma resposta prolongada, né? Ela em 6 meses, assim, ela já não tem mais aquela eficácia, né, assim como as outras vacinas, né? Então eles estão já começando, né, a discutir a questão da terceira dose, né, da Coronavac, para poder Pois justamente é. gerar uma eficácia maior, né? Porque como essas vacinas, pessoal, foram disponibilizadas num período muito pequeno, como nós vimos, né, tem vacinas que precisam de 15 anos para serem aprovadas, e essas aqui passaram meses, assim, né, alguns um ano, que é um período relativamente curto, bem curto, na verdade. Então, acaba que algumas coisas assim surjam mesmo. Então, no caso da Coronavac, né, não é que ela seja ruim, é porque ela tem um período curto, né, de eficácia. Depois desses 6 meses, assim, ela já começa a ter uma eficácia bem reduzida, sendo necessária uma terceira dose. Porque é essa que eu tomei. Você tomou a Coronavac? Aham. E eu já sei de gente que já pegou a doença, que já tinha tomado a segunda dose dela. Não desenvolveu casos graves, né? Porque pegar a doença, há casos que isso acontece sim, pessoal. Só que qual que é a grande importância das vacinas? É que elas evitam que as pessoas desenvolvam sintomas graves da doença. Mas isso não evita que nós tenhamos a doença, entendeu? No caso dessas vacinas do coronavírus, há casos de pessoas que tomaram mesmo assim as 2 doses e desenvolveram a doença, só que foram sintomas muito brandos. A vacina, ela evita que nós desenvolvamos sintomas graves, sintomas letais daquela doença, ok? Ok. Professor Leonardo, Oi. essa Sputnik, ela não foi aprovada, né? Uhum. Talvez é por causa desse maneira dela ter sido fabricada. Olha, é porque geralmente são diversos critérios que são levados em consideração, né? Como muitas vacinas, por seu período de testes assim e de como foram feitos esses testes, muitas vezes são aprovadas ou reprovadas por causa disso. Então depende muito de como os testes foram feitos dessa vacina, qual foi o período de testes, qual foram as documentações disponibilizadas, por exemplo, para o governo, entendeu? Então tem várias coisas que são levadas em consideração. Então são os documentos, são os testes, o período de testes. Então tem várias coisas que são levadas em consideração. Por exemplo, utilizar 2 adenovírus diferentes, às vezes é necessário que sejam feitos testes em um período um pouco mais prolongado, né? Então, às vezes isso daí foi um dos fatores determinantes para que a vacina não tenha sido aprovada como as outras. A tempo, né? A tempo, tá certo. E eu acho que nunca, né, como atualmente, assim, né, nos dias de hoje, nós discutimos, né, tanto essa questão de vacinar ou não vacinar, eficiência da vacina, se a vacina tem que ser obrigatória ou não. Pois é, professor, isso aí é um fato até a ser pensado. Alguém alguma vez já questionou a vacina da gripe? Não. Mas é aquilo que nós falamos, né? Tem sempre aquele pessoal que
insiste, né, em negar, né, os avanços da ciência e a importância das vacinas. Isso não é de hoje não, pessoal. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da revolta das vacinas? Aqui no Brasil? Alguém aqui já ouviu falar sobre a Já, revolta das vacinas? já sim. Então, foi uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória para a varíola, que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1904, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. E o país, né, a capital, né, do Brasil, Rio de Janeiro, era uma capital muito suja e com ruas muito estreitas. Isso favoreceu a proliferação de diversos seres, né, como por exemplo mosquitos, ratos, que são transmissores de diversas doenças, né? No caso da época, né, bastante comum era a peste bubônica, né, a peste negra e também a febre amarela. Aí falando um pouco sobre o contexto da época, em função dessas doenças, o presidente da época, que é Rodrigues Alves, né, então ele começa a desenvolver, né, algumas medidas para urbanizar e sanear, né, a cidade, né, como um todo. Para isso, então, ele nomeia, né, o Oswaldo Cruz, né, como se fosse uma espécie de ministro da saúde da época, né, e também o Pereira Passos, né, como prefeito da cidade, para justamente desenvolver, né, tanto essas medidas aí de urbanização e de saneamento. Porém, as medidas que foram desenvolvidas foram medidas muito autoritárias. Eles simplesmente chegaram e foram derrubando cortiços, diversas moradias. Eles invadiam casas das pessoas assim para procurar os focos, né, que poderiam conter, né, os mosquitos do Aedes aegypti, que poderiam causar a febre amarela. Isso foi gerando uma revolta popular muito grande. E foi fazendo também que, como muitas moradias fossem sido destruídas, que o custo de vida na cidade aumentasse bastante. Então a população é uma população que foi ficando cada vez mais revoltada e inconformada com as medidas tomadas pelo governo na época. Porém, essas medidas, por mais que fossem autoritárias, elas conseguiram reduzir bastante os níveis de tanto de febre amarela como de peste bubônica na cidade. E uma coisa interessante é que, por exemplo, o governo da época, ele até pagava as pessoas que recolhessem os ratos e entregassem ao governo. E o que muitas pessoas começaram a fazer? A criar ratos nos quintais de casa e tudo mais, para justamente ter como receber um maior dinheiro, Um né, dinheirinho extra, né? do governo. Só que Nossa, isso aí foi absurdo. descoberto, né? Então, e o governo então parou, né, de efetuar esses pagamentos, né? Porque os ratos, né, a pulga presente nos ratos, assim, ao picar o ser humano, né, ele ocasionava diversas doenças, né? Por exemplo, entre elas a peste bubônica, né, contendo, né, o patógeno. E a febre amarela, né, até hoje, né, nós temos casos aí, né, do vírus, né, que muitas vezes nós temos surtos aqui, né, no país como um todo, né? Muito em função, né, da proliferação, né, do Aedes aegypti, né? Que aí contendo o vírus, né, e efetuando repasto sanguíneo. Aí, então, eles conseguiram reduzir drasticamente, né, os casos de febre amarela e de peste bubônica na cidade. E com isso, o que eles passaram a fazer, então? Passaram a desenvolver outras medidas, né, de saneamento e de combate a doenças assim. Entre elas, a mais relevante assim foi a vacinação obrigatória contra a varíola. Vários políticos, né, militares, né, de oposição da época e a própria população marginalizada, né, estava todo mundo revoltado assim com o governo. Eles então começaram, né, a se manifestar contra essa vacinação obrigatória. E por que essa vacinação obrigatória? Além do autoritarismo empregado, né, nas medidas de combate das doenças na cidade, não houve um esclarecimento da população a respeito da importância da vacina e por que eles estavam sendo vacinados. Então isso aí gerou uma revolta ainda maior na população.
Então, vários agitadores da época incentivavam que a população enfrentassem os funcionários da saúde pública que vacinavam as pessoas à força. Muitos até defendiam uma resposta armada contra aqueles agentes de saúde pública. Com aquele alarde, né, aquela revolta muito grande da população, a vacinação, então, não se tornou mais obrigatória. Ela passou a ser facultativa. O governo recuou um pouquinho sobre as suas medidas. Porém, foi tarde demais. Gerou uma revolta muito grande na população, e a população, então, saiu em massa nas ruas, derrubaram bondes, foram um movimento bastante violento, e que foi combatido também com violência. No final de todo esse movimento, né, toda a revolta da vacina, a vacinação ela se tornou facultativa na cidade. Porém, né, para aqueles que queriam estudar ou casar na época, era preciso comprovar que a pessoa havia se vacinado. Então ela era facultativa, mas para você estudar ou casar, era preciso que você comprovasse que você fosse vacinado. Mas à medida que as vacinas foram sendo aplicadas então na população, bons resultados, né, foram surgindo. A doença foi sendo combatida. Isso fez com que muitas pessoas, facultamente, assim, voluntariamente, se apresentassem para ser vacinado. Então ela começou as coisas. Aí não precisou mais de agir daquela forma autoritária. Os próprios moradores, ao verem que os resultados foram surgindo, eles foram se voluntariando para se vacinar. Então isso daí é em 1904. E hoje nós ainda assim discutimos, né, essa questão das vacinas. Se devemos vacinar, se não devemos nos vacinar. E eu creio nisso daí, pessoal. Eu creio que a partir do momento que os números forem aparecendo, o povo gosta muito de ver números, ver os casos reduzindo, né? Que essa vacinação se torne cada vez mais forte. Verdade, senão o resto da população fica à mercê dos revoltados. Sim. Que E não nós não querem vamos sair tomar. dessa situação enquanto a Não porcentagem vacinar da população todos. não vacinar. Isso. Até aí tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu tudo que foi falado na aula? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, ótimo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as famílias dos coronavírus, pessoal. Porque esse vírus da Covid-19 não é o primeiro vírus do coronavírus assim, né, que é existente, né? Já existem outros coronavírus e outros que já infectaram a população humana anteriormente. Alguns ainda existem hoje, a doença ainda não foi erradicada, como nós vamos ver agorinha. A família dos coronavírus. Então, são grandes vírus de RNA que causam infecções respiratórias. Então, a grande maioria esmagadora assim, dos coronavírus são vírus que causam infecções respiratórias, tanto em seres humanos como em várias outras espécies de animais. Geralmente, essas infecções respiratórias são de leves a moderadas. Geralmente não são infecções respiratórias graves. Tudo bem? Geralmente são bastante semelhantes ao resfriado comum. Então, de uma maneira geral, essas doenças, assim, quando ocasionam, né, atingem a população humana, geram sintomas semelhantes aos resfriados comuns. O professor, Oi. essa foi um dificultador desse coronavírus no início, né? Que se pensava que era uma doença respiratória, mas ela é uma doença circulatória. Houve uma demora para se entender essa questão do coronavírus. Sim, a China conseguiu identificar rapidamente que se tratava de uma doença diferente. Porém, é uma doença que essa, né, no caso da Covid-19, que se transmite de maneira muito rápida. Então é muito difícil fazer um controle. Como nós vamos ver aqui, algumas doenças aqui, como por exemplo a SARS, que nós vamos trabalhar nessa aula, ela conseguiu ser erradicada. Uma das causas é justamente por isso, por ela ter um alto grau de transmissão, mas não era como o coronavírus, a Covid-19, né? A Covid-19 isso é uma doença que se transmite de maneira muito fácil pela população. E nós temos outras, como por exemplo a MERS, que também é da família dos coronavírus, que ela tem uma taxa de mortalidade muito alta, de 35%. 35% das pessoas que são infectadas por ela morrem, vão a óbito.
Porém, ela não se transmite da mesma forma que o vírus da Covid-19. Então isso fez com que ela pudesse ser controlada de certa forma. Já o vírus da Covid-19 ela tem uma transmissão muito rápida pela população, então é muito difícil fazer esse combate. Então voltando aqui, foram identificados pela primeira vez em meados da década de 60. Porém, até 2002, eles não eram considerados patógenos importantes para a população humana. Não havia casos relevantes que atingiam a população humana. Então eles não eram muito estudados. Não tinham uma grande relevância para a ciência os coronavírus. A grande maioria, assim, infectavam outros animais. A grande maioria esmagadora os morcegos, né? Então, da família, 7 tipos afetam a nós, seres humanos. 4 levam apenas a resfriados comuns, né? E os 3 restantes, por sua vez, causam sério. O primeiro, então, que possui uma grande relevância assim, para a ciência, foi encontrado também na China. E é um vírus respiratório que possui uma taxa de mortalidade em torno de 10%. Foi uma doença que conseguiu ser totalmente erradicada, né, combatida pela população humana, e gerou em torno de 8 mil infectados, e desses 8 mil, 800 em média assim, morreram. O restante sobreviveu. Ela foi nomeada então de SARS-CoV, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o que significa a sigla, né, do inglês. Então é Síndrome Respiratória Aguda Grave. E, como eu disse, contudo, desde 2004, nenhum novo caso aconteceu no mundo. A doença é considerada totalmente erradicada. Depois do ano de 2002, mais tipos de coronavírus que causavam resfriados leves foram encontrados, o que já deixou um grande direcionamento maior nos estudos para essa família. Então, a partir do ano de 2002, novos coronavírus foram sendo identificados que infectavam a população humana. Isso fez, então, com que os cientistas, né, dessem uma certa relevância para esse vírus, justamente imaginando que algo, né, como que está acontecendo hoje em dia aqui, pudesse acontecer. E, em 2012, ocorreu na Arábia Saudita um novo surto, causado por coronavírus, que é a chamada Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS. O contágio se deu, né, através disso. Ela, então, se originou na Arábia Saudita, e ela acabou se espalhando, né, por vários países, né, em torno de 27 países, se eu não me engano. E, como eu disse, a taxa de mortalidade, né, é de 35%, o que é extremamente alta. Até 2018, por aí, o número de casos, né, que eles haviam levantado é que 2.500 pessoas, mais ou menos, haviam sido se infectado, né, por essa síndrome respiratória do Oriente Médio. Sendo que em torno de 858 vieram a óbito. Ou seja, dá mais ou menos essa taxa aí de 35%. Ou seja, de 2.500, 858 morreram. E a grande totalidade assim, das pessoas que foram infectadas fora do Oriente Médio tiveram uma certa relação com o país. Ou seja, viajou para o país em alguma época. Então teve uma relação direta. Será que o contágio foi através da carne, professor? Não, é simplesmente com um contato mesmo. Tá. Todas essas doenças aí são doenças respiratórias. Então, saliva, né, esses aerossol assim que vai surgindo, né, pelo ar assim, né, vai se espalhando. Então vai atingindo, né? Os outros seres, vai transmitindo. É porque no caso do coronavírus, tudo indica que foi pela comelância dos morcegos, né? Na verdade, eles citam várias coisas, né? Mas ainda não se pode afirmar nada. Eles não têm uma afirmação correta nisso. É que eu li alguma coisa sobre isso, sabe? Mas ainda não é confirmado 100%, né? Mas não é bem o fato de comer, né? É aquele manuseamento, né? Por exemplo, eles são comercializados na feira aberta. Então, Sim. Os comerciantes vão pegando naqueles animais sem proteção nenhuma, sem luva nem nada, e vão lá e vão passando, né? A mão na boca, a mão no nariz, e não tem a higienização correta e tudo mais, né? Então, só aí nós já vimos, né? O alto poder de contaminação, né? Que encontramos, né? Nessa situação.
Na verdade, tudo está ligado à higiene, né? Sim. Tudo está ligado à higiene. E um contato frequente, né? Porque essas doenças, elas não surgem espontaneamente na população humana. Elas são introduzidas na população humana, elas já existem no ambiente, né, na natureza. Só que nós não temos contato. Porém, quando nós capturamos esses animais, retiramos esses animais da natureza e mantemos um contato frequente com esses animais, essa doença não vai causando nenhum problema com a gente. Só que nós vimos que os vírus estão em constante processo de mutação, não vimos? Até que chega determinados vírus assim que conseguem então infectar as células humanas e se replicar de uma maneira extremamente eficiente. Então aí que está o grande problema. Mas esse vírus já estava entre nós, então já tem muito tempo. Só que, né, ele não gerava nenhum problema que ele gerou agora. Pode ser. Isso daí é bem provável, que nós tínhamos contato com esse vírus, porém ele não ocasionava nenhum problema pra gente, ele não conseguia infectar nossas células. Porém, a partir do momento que nós vamos tendo contato, e esse vírus assim, que foi infectando os morcegos, sofre mutações, pode surgir uma determinada variante desse vírus aí, então, que consegue infectar nossas células. E ao infectar nossas células, então, ele consegue se replicar de uma maneira eficiente. Aí, uma doença como essa daí é até difícil mesmo da gente combater, porque é uma doença que surge do nada. Diferentemente da SARS, a MERS ainda não foi erradicada. Ela ainda existe nos dias de hoje. Porém, ela tem uma transmissão limitada de humano para humano. E está limitada muito aos ambientes de saúde. Por ela não ser tão transmissível como o vírus da Covid-19, quando os casos dela surgem, elas ficam muito restritas ao ambiente hospitalar. Então, elas conseguem ser combatidas, elas conseguem ser controladas. Já com a Covid-19 é uma questão totalmente diferente. Como a transmissão é muito alta, conter, né, a transmissão da doença somente ao ambiente hospitalar, somente uma determinada região. Ela se espalha por todo o país, assim, por todo o planeta, assim, de uma maneira muito rápida.